Paz, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em vossos corações. Hoje o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Eu quero meditar com os irmãos no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 17, que tem como o versículo diz: orai sem cessar. Irmãos, nós sabemos que a vida de oração faz toda a diferença no nosso dia a dia, na vida dos nossos familiares, e nós encontramos muita dificuldade em orar. Isso é um fato na vida de todo aquele que crê, né? Nós sabemos que o dia a dia é tão corrido, são tantas coisas que é colocado a ser feito, que orar se torna uma prática muito difícil, mas não é por isso que nós temos que parar. E hoje o Senhor aprove nós estamos aqui para falar um pouco sobre esse versículo que diz assim: orai sem cessar. Será que é possível, irmão, alguém viver em oração sem parar? Porque o versículo é bem claro: orai sem cessar, ou seja, a todo momento esteja em constante oração. Vamos entender um pouco o que o Senhor quer falar conosco acerca desse versículo? O Senhor trouxe hoje para nós meditarmos naquela passagem de Lucas, capítulo de número 18, verso de número 1 ao verso número 8. Depois leia com calma, que fala acerca de um juiz, que ele é um juiz sem temor, nem a Deus, nem um homem. Se você observar esses versículos, do versículo 1 ao versículo 8, está dizendo assim: e havia um certo juiz, que não temia nem a Deus, e não temia nem ao homem. Porém, havia uma certa viúva em que tinha dificuldades e procurava a ele para que ele pudesse julgar sobre os seus adversários. E a Bíblia vem relatando dentro desse versículo, irmãos, que essa juíza, que essa mulher, nessa viúva, ela estava em constante busca a esse certo juiz. Então, baseado nessa passagem bíblica, hoje nós vamos estudar um pouco acerca do que é orar sem cessar. A primeira coisa que eu observo dentro desses versículos de Lucas 18 é que é o seguinte: essa viúva, ela não tinha quem ela recorrer, mas ela sabia que tinha um juiz. Só que ela sabia também que o juiz era injusto, que o juiz não temia homem, ou seja, era alguém soberbo, arrogante, era alguém que de fato não estava preocupado com a dor alheia, mas mesmo assim ela buscava esse juiz. Sabe que a primeira coisa que eu entendo na vida dessa mulher, para nós colocarmos na nossa vida, é que ela tinha persistência. Quando a gente lê esse versículo, orar sem cessar, nós temos que persistir. Nós temos que acreditar que nós vamos estar orando, que nós vamos estar clamando, vamos estar pedindo. E por mais que a gente não consiga ver de imediato o acontecer, o agir de Deus, nós temos que persistir. Porque a oração não é algo de imediato. A oração é uma semente que você vai plantando para algo futuro você colher. Então essa mulher, ela tinha persistência. Ela acreditava que o juiz ia ouvir ela, independentemente se o coração dele era mau, independentemente se ele não estava nem aí para a dor ali. Ela acreditava que de alguma forma ele ia ouvir ela. Então o que ele fazia? Pedia ajuda. Ela fazia isso, ela pedia ajuda. Ela buscava esse juiz. Sabe que o Senhor está falando conosco? Que você tem que buscar Deus. Você tem que ser persistente na sua oração. Eu não sei qual é a área da sua oração que você precisa. Eu não sei se é familiar, não sei se é espiritual, eu não sei se é emocional, financeira, mas persista em oração. Busque ao Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode o achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Você tem que persistir na sua oração. Não se entrega, não interessa se não está ouvindo, se não está conseguindo ter resposta. Persista na sua oração. Busque a Deus em oração, como essa mulher fez com esse juiz. Não pare, independentemente das circunstâncias que você não esteja vendo. Continue orando. A outra coisa que eu consigo identificar nessa passagem bíblica é algo muito importante para nós entendermos o que é orar sem cessar. Ela não sussurrava. Orar sem cessar não é sussurrar. Tem gente que acha que ficar falando: ai Senhor, eu estou precisando, isso é sussurrar. Isso pode entrar até no quesito de murmuração. Porque a Bíblia relata o quê? Que quando o povo, a nação de Israel, estava no deserto, o povo comia, o povo bebia, o povo se alimentava, porém o povo murmurava. Ficavam sussurrando um entre o outro: mas a gente vai morrer aqui, e o sussurro é a pior coisa que tem.
Então essa mulher, quando encontrava esse juiz, ela automaticamente falava o que ela precisava. Ela pedia livramento sobre seus adversários, falava sua dificuldade. Sabe por que muitas das vezes você não recebe aquilo que você pede? Porque pedes mal. Porque não tem tido sabedoria para pedir ao Senhor a forma que tem que ser claro. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, esse vídeo que chegou até suas mãos de alguma forma, entenda que Deus ele está apto a ouvir os seus piores problemas. E pasme, Deus não vai se escandalizar. Deus não vai te apontar, Deus não vai te acusar, mas Ele vai te dar forças para você chegar no objetivo que tanto você precisa. Entenda, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é que nem a mim, que posso te julgar, que posso te apontar, posso falar algo que foge à racionalidade. Às vezes eu posso entender a sua dificuldade, mas Deus é poderoso, Ele entende todas as coisas. Então não sussurra com Deus, abre o coração, fala das suas necessidades, das suas dificuldades, de fato que você precisa para Ele. Então o primeiro ponto que nós podemos observar, que nós venhamos orar sem cessar, a primeira coisa é persistência. Continue orando. Nada está acontecendo? Continue orando. Não estou vendo nada acontecer? Continue orando. As coisas estão dificultando? Continue orando. Está melhorando? Continue orando. Seja persistente. Os maiores empreendedores, os homens vitoriosos, eles foram persistentes. Quando debochavam dele, quando riam dele, quando desacreditavam dele, ele pegava aquilo tudo como combustível, colocava dentro de si próprio e ia cada vez mais. Quanto mais debochavam de seus sonhos, mais ele acreditava que ele era capaz. E hoje você vê o resultado de muitas pessoas aí. O segundo ponto para nós orarmos sem cessar é não sussurrar. Fala a verdade. Abre o coração para Deus mudar você, transformar você. Entenda, a oração não muda o coração de Deus, não muda o caráter de Deus, mas a oração muda você. Transforma-nos a ser uma pessoa melhor, a entender nossa fraqueza, entender nossas dificuldades, limitações e buscarmos ao Senhor. E o Senhor Ele está ouvindo, mas não sussurra. Fala a verdade, fala da forma correta, do jeito que Deus quer que você diga, para que no plano espiritual isso seja acatado. Então a primeira coisa, persistência em oração. A segunda coisa, não sussurrar. A terceira coisa que nós podemos identificar na vida dessa moça, dessa viúva, é que ela tinha regularidade. Ou seja, ela sempre estava próximo a esse juiz, ela sempre estava indo de encontro a esse juiz. Sabe por que muitas vezes você não consegue ter energia e força para vencer? É porque você não tem regularidade em oração. Você não é regular. Você ora hoje, amanhã talvez, depois se der, quando eu precisar. Você não tem uma vida contínua. Não é a quantidade de tempo que você fica orando, entenda, mas é a regularidade que você ora. Se você pegar 3 vezes no dia, de manhã, tarde e noite, mas qual horário? 6 da manhã, aí fica a seu critério. Aí você tem que ver o seu relógio biológico, como é que está funcionando, para você assim então poder designar qual é o melhor horário. Tem gente que tem dificuldade de orar de manhã, mas tem grande disponibilidade de orar à tarde. Tem gente que acorda de manhã e já consegue orar, tem uma disponibilidade à tarde já não tem. Então você tem que ver o seu relógio biológico. É de manhã que eu oro melhor? É à tarde? É à noite? É na madrugada? Qual é o horário? Você não pode parar de orar e ter a regularidade. No mínimo, nós temos que ter 2 momentos de oração. Quando acorda, agradecendo, e antes de dormir. Isso é o mínimo. Agora, se você quer alcançar patamares maiores, faz um propósito com Deus de oração. Ora de manhã, ora à tarde, ora à noite. Daniel orava 3 vezes ao dia. E era hora contínua. Deixa eu te falar uma coisa. Daniel era o governador. Ele estava cheio de afazeres. Aí nós usamos essa desculpa que já virou um marketing, né? Aí eu tenho muita coisa para fazer, então se tem muita coisa para fazer, só vai lembrar de orar quando estiver ruim as coisas, quando estiver difícil. Se preocupa não, que Deus vai criar situações que vai ficar difícil para você orar, para você buscar a face dele. Que a única forma de nós termos comunhão com Deus é orando, clamando pelo seu sangue, pedindo o seu perdão. Então tem uma regularidade de oração. Acorda e deu primeiras palavras, primeiras coisas para Deus, agradecendo porque você acordou. Tem gente que nem acordou e nem vai acordar. Tem gente que já partiu e teve um encontro com Cristo e agora partiu-se o juízo, porque a Bíblia diz que morrendo-se o ser humano, parte-se o juízo. Então tem uma vida de constante oração. Tem gente que reclama que está passando por certa dificuldade. Sabe por quê? Porque não ora regularmente. Aí muita gente reclama que não
Para que igreja? Imagine, se sem igreja, se com igreja ia ter dificuldade de orar, imagine se não tivesse. Então tem uma regularidade de oração. Então eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, que você entenda que nós temos que orar sem cessar, tá? Porque é importante. Muito em breve eu vou estar gravando um vídeo qual a posição correta de estar orando, a forma, o local. Mas de imediato, fique só com essa palavra: orai sem cessar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Seja persistente na sua oração. Não sussurre aos ouvidos de Deus. Fale abertamente e tenha uma regularidade em oração. Ore continuamente, constantemente. Faça propósito de oração individual, com família, para que tudo aquilo que for da vontade de Deus venha acontecer na sua vida. Que você possa ficar com essa palavra. Que Deus venha te abençoar poderosamente, a você, a sua casa. Curte, compartilha, ativa o sininho, me segue nas redes sociais. Em nome de Jesus, Deus estará nos enviando mais conteúdo para edificar a mim e a você. Deixa seu comentário e eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai fazer grandes coisas através de nossas vidas, através da sua vida. Pratique esses 3 pontos dessa mulher em Lucas 18, do 1 ao 8, e você verá como será tão diferente a sua vida, a sua comunhão com Deus e como as coisas vão acontecer de uma forma sobrenatural. Fique na paz, Deus te abençoe e até o próximo.